bom, pessoal? Boa noite. Vamos falar de mais coisa velha. Em 1974, a gente teve o lançamento de um italiano chamado de O Anticristo, de 1974. Se trata de uma cadeirante que começa a passar por alguns fenômenos estranhos, esquisitos, até que fala sobre outras vidas dela, alguma coisa assim bem interessante. Já tive esse filme gravado uma vez. Bom, eu já tirei o plástico dele para não ficar aquele monte de reflexo chato pra caramba, né? Então eu já tirei. Então, com sucesso lá de O Exorcista, a gente teve várias coisas aí se derivando dele. Inclusive veio esse, O Anticristo. Eu cresci com meu pai falando sobre um filme de uma garota possuída que tinha um momento que a mão dela se soltava do pulso e ia até a garganta do padre. E ele falava que esse filme se tratava de O Exorcista, mas como eu também não tinha assistido O Exorcista por completo até aquela época, eu ficava meio intrigado. Mas aí depois que eu fui descobrir que ele falava de um outro filme, ele misturava uma coisa com outra. Porque ambos os filmes, ele e minha mãe, na época de namorados, foram assistir no cinema, tanto O Anticristo como O Exorcista. Então ele meio que nas lembranças dele acabou misturando uma coisa ali com a outra. Vamos ver esse material aqui. Uma vez eu encontrei ele para download num site e emprestei a mídia para um amigo. Porém, nunca mais eu vi essa mídia. Ficou por isso mesmo. O problema não é o custo da mídia. Uma mídia naquele tempo, acho que a gente pagava R$ 1,10 por aí. Mas o conteúdo era muito rico. Mas, né, tudo tem seu dia e sua hora. Tanto que agora eu tô com esse material lindo, maravilhoso. Retratando o VHS aqui, ó. Muito legal, show de bola. Vamos tirar isso aqui. Também se trata de uma luva, tá vendo? Muito legal, ó. O Anticristo. Show de bola. Livrai-nos do mal. É o nome dela, pelo que eu me recordo, é Hipólita. Bom, tá aqui. Das entranhas do inferno, a serpente se levantou para derramar o mal nojento sobre o mundo. Nossa, forte isso. Acredito que seja algum trecho bíblico. Sinopse, continuação da sinopse. Fotos, a arte tá muito legal, né? Tá muito legal. Gente, é muito legal isso que eles estão fazendo de relançar filmes, né? Da época aí de 70, 60. Show de bola. E eu gosto, né? Dessas coisas mais antigas, nostálgicas. Então, assim, nossa, eu tô viajando nisso. E uns preços bem bacana, tá? Não é nada assim de arrancar o couro, não. E você vê que são edições nacionais, ó. Pode ver que tá tudo em português. Muito legal. Deixa eu ver aqui a lateral. Anticristo. Bom, vamos aqui agora pro estojo, né? Legal. Contracapa. Se trata da mesma coisa da luva. Só algumas diferenças aí. Vamos dar uma olhada aqui, né? Só algumas diferenças, pode ver, mas todos os textos se tratam dos mesmos. Né? Vamos lá, vamos abrir agora isso aqui. Não sei quantos discos contém, mas eu acredito que seja só um mesmo. Ah, meu pai, não, agora eu fui pego de surpresa de verdade. O outro lá é Darkflix, legal. O outro lá é Noite Infernal. Eu já tinha uma desconfiança de que realmente ele vinha com cards, devido às propagandas que tinha na própria contracapa lá do estojo. Mas esse aqui, pra mim, meu, é inédito, então vamos ver isso. Detalhe, não é cards, é um pôster. É um pôster, vamos deixar aqui pra depois, por último eu vou abrir ele. Olha que legal, a arte dessa mídia, muito legal, gostei da arte dessa mídia, o que ela retrata um rolo de cinema mesmo, né, ó, aquelas fitas, eu não sei nem falar o nome daquilo, meu pai, porque é uma coisa bem antiga mesmo, mas você vê que aqui tá o rolo da fita, né, aquela coisa toda, muito legal a arte, show de bola, meu, eles estão caprichando demais, então é uma coisa mais bonita do que a outra. Olha só que legal. Nossa, muito 10, muito top. Show de bola. Vamos ver se eu consigo. London. Muito legal, muito bom. Show de bola. Agora, vamos desenrolar aquele pôster, porque eu tô louco pra ver o que é aquele pôster. Calma aí, que eu acho que eu tô tendo um probleminha aqui. Vamos lá, fechar aqui. Vamos ver esse pôster. Bom, eu acredito que ele nem vai caber aqui na câmera, mas depois... Ah, é pequeno, graças a Deus é pequeno, vai caber sim, vai dar pra todo mundo ver aí, legal.
Nossa. Vou tentar colocar aqui, deixa eu mexer aqui na câmera. Ó, que legal esse pôster. Top. A última vez que eu vi esse filme foi em 2013. Foi em 2013 a última vez que eu vi esse filme. Então eu vou precisar reassistir ele para não perder nada e depois eu volto para contar tudo para vocês também, pode ter certeza. Muito legal o pôster, muito legal mesmo. Por ser um pôster eu concordo ele vir em branco atrás. Agora os cards lá de Noite Infernal, eu acredito que eles deveriam ter feito um estilo cartão postal, né? A imagem atrás colocar lá, né? Tipo um cartão postal. Acho que ficaria bem mais interessante do que deixar os cards em branco atrás. Mas enfim, vamos parar por aqui. Vou assistir e depois eu vou trazer a resenha disso aqui pra gente, tá certo? Bom, gente, eu vou procurar ser bem breve, não ser tão detalhista assim, contar o filme inteiro, né? Também não dá. Vamos lá. O filme começa com a gente andando pelas ruas da Itália e encontra um grupo de pessoas sofrendo de possessão demoníaca. Você encontra umas pessoas gritando, outras se sacudindo, outras se retorcendo. E algumas cenas você tem a vontade até de dar risada, que foi o meu caso. A gente tem a jovem Hipólita, que é uma cadeirante, que está em busca de um milagre de voltar a andar. No decorrer do filme a gente descobre o que aconteceu com ela. Ela vai até essa igreja, a gente está tendo essa epidemia de possessão, em busca de uma imagem que se dizem ser milagrosa. E ela vai até lá, mas ela não consegue o tal milagre. Ela volta para casa com aquele transtorno, né? Já era de se esperar. E ali, no retorno para casa, você já tem um conhecimento de que esse acidente foi devido a alguma imprudência de seu pai. Chegando em casa, Hipólita tem um conhecimento de que seu pai está tendo um caso com a secretária, que é mais jovem do que ele, uns 20 anos. Isso deixa ela indignada, revoltada e insegura, porque ela já passa até a pensar que o pai dela venha se casar com essa pessoa. Então ali a gente já vê uma ciumeira da filha com o pai, porque até então, desde a morte na mãe do acidente, durante o acidente, Hipólita ficou muito apegada a ele e vice-versa. Hipólita tem um tio que é padre. E em meio às hóstias daquela igreja, ele encontra um sapo sem cabeça. Então a gente já vê que se trata de algum tipo de ritual e de seita. E ele fica um tanto inseguro e vai conversar com o pai de Hipólita se talvez ela não esteja envolvida em alguma coisa assim do tipo, devido à ciumeira que ela está do seu pai estar num novo relacionamento com essa secretária. Nós que estamos assistindo um filme, a gente sabe que é impossível a garota estar participando de alguma seita satânica, algum tipo de ritual, alguma coisa assim, porque ela depende totalmente de uma cadeira de rodas para se locomover. Enfim, isso daí ficou meio perdido na minha concepção, mas enfim. Seu pai, seu tio, seu irmão decidem fazer uma recepção na casa proposital para trazer um psiquiatra sem o conhecimento dela. Porém, assim que ela bate o olho nele e troca duas palavras, ela já fala para ele: você é um psiquiatra e você veio aqui pela minha causa. Enfim, você já vê que o demônio já está em volta dela, né? Tanto que eu esqueci de falar, nesse meio tempo aí, quando ela chega lá, que ela sofreu o transtorno de não poder andar, aquela coisa toda, quando ela chega em casa, você já vê que o demônio entra na casa, né? Ela está no quarto dela, acontece uma coisa estranha com a imagem de Jesus Cristo, que ela tinha num cordão ali, some ali na lareira, e de repente as cortinas se abrem, entra aquela ventania toda, e você entende, o bendito chegou na casa. Então esse psiquiatra e ela se retiram e vão para uma sala ter uma conversa. Acredito que ali é a sala de jantar da mansão. E que mansão, hein? Vamos falar sério. Ele conversa com ela, fala que viu seus exames, ela não tem nenhuma lesão orgânica, então assim, não há motivos para ela não andar. Ele começa a conversar com ela sobre hipnose e reencarnação. E ele acredita que o caso dela é voltar em algumas vidas passadas para descobrir onde está esse trauma guardado. É aí que começa tudo. A gente tem a primeira sessão hipnótica com ela. Ela volta na noite do acidente. Ela, seu pai e sua mãe dentro de um veículo e de repente um carro passa em frente próximo a um cachorro, perde a direção. Enfim, o acidente acontece e você vê que a mãe dela morreu na hora. O pai se acidentou, ele foi para longe do carro, alguns metros de distância ali.
E ela fica presa dentro do carro, já falando que não consegue sair, que as pernas delas não tá obedecendo ela. Então, já tem todo uma coisa de que você acredita que foi ali no acidente, mas a gente sabe lá no fundo que não foi. Quando o psiquiatra fala que o problema dela não é orgânico, mas por que isso aconteceu no acidente? Também é uma coisa que ficou vagando para mim. Se não é orgânico e não foi no acidente, como que ela andou até os 12 anos de idade? É uma coisa assim que não conversou ali. Eu vi que eles deram um perdido na gente, espectador aí. Bom, em um determinado momento, ele termina com aquela hipnose, né? Que levou ela a uma outra vida, que ela descobriu até que era uma bruxa, esse tipo de coisa. E aí, em um momento, ela tá em casa, no quarto dela, enquanto o pai dela se encontra com essa secretária e os dois começam a fazer amor. Porém, ela tem algum pressentimento de que está acontecendo alguma coisa com o pai dela naquele momento. Ela pega o quadro dele e você começa a ver que é ciumeira. Né? Esses ciúmes que ela tem com essa secretária já não é uma coisa filho e pai. Ela abraça aquele quadro de um jeito mais, vamos dizer assim, sexual. Você vê um apelo com aquele quadro, né? Ela esfrega ele pelo corpo dela, enfim. O que acontece nessa hora? Ela entra num transe que ela volta na vida anterior dela de quando ela fez um ritual de bruxaria para se tornar realmente uma filha do diabo, alguma coisa assim. Bom, ela volta até aquele momento, ela encontra aquelas pessoas despidas, você vê que ela está se deitando em cima de um túmulo, um homem mascarado com uns chifres, alguma coisa esquisita, e depois eu vou colocar umas fotos. Ele oferece a cabeça desse tal sapo que aparece várias vezes aí pelo filme. Ele dá essa cabeça para ela comer e ela come essa cabeça desse sapo. Depois eles apresentam para ela genitália. Eles trazem um bode, fala a verdade, eles trazem um bode até ela. Apresentam a genitália desse bode, você vê que ela tem uma relação oral com esse animal. É isso mesmo. Eu também fiquei meio assim, eu falei, caraca, em 1970 aconteciam coisas aí que você não pode pôr num filme hoje, né? Tudo bem, e depois disso esse homem vai lá, faz ela beber um sangue e em seguida deflora ela. E ali ela já passou a ser filha do demônio. Então, no que ela entra nesse transe dessas hipnoses, essas coisas, o demônio ao qual ela ofereceu a alma dela tem o conhecimento, é por isso que ela vem a ser possuída, é o que dá a entender. A possessão, essa hipnose dela voltar em outra vida para recuperar o movimento das pernas é onde ela traz esse demônio para a vida dela novamente. Tanto que às vezes ele fala para as pessoas, eu perdi lá no passado, mas aqui eu não vou perder a minha Hipólita. Ele fala dessa forma. Quando ela sai desse transe, você vê que ela tá andando. Ela vai para ela sai andando aí, perdida pela vida, dirigindo, encontra um ônibus de excursão. Cara, isso daí eu achei bem doido. Enfim, ela vê um rapaz ali na janela e você já vê que ela olhou para aquele rapaz diferente. Você vê que o rapaz tem uma diferença absurda de idade quanto a ela. Nesse filme a gente não sabe a idade que essa mulher tem. A gente só sabe que no acidente ela tinha 12 anos. Quantos anos ela tem atualmente, em nenhum momento é citado. Porém, ela tem cara de uns 30 e tantos aí, né? Vamos lá. E ela vai perseguir, ela vai lá para onde esse pessoal tá indo, para onde essa excursão tá indo, e ela começa a perseguir esse garoto e ela induz ele. E você vê que já não é ela ali. Você vê que tem alguma coisa maligna ali que tá induzindo ela a fazer aquilo. Enfim, ela tem relação com esse garoto. Aí vamos à referência ao Exorcista. Ela mata esse rapaz com a cabeça dele virada para trás, né? Caso de Burke Dennis lá em O Exorcista. Passando isso, ela é encontrada desmaiada já sem conseguir andar novamente. Ela voltou a perder o movimento das pernas. Aí você fala, pra que teve essa cena se era pra voltar nisso de novo? Eles oferecem um jantar na casa, em homenagem a ela, né? Por ela ter se recuperado. Enfim. Só que na hora que ela vai fazer o prato dela, você vê que ela tá fazendo o prato dela de uma forma um tanto descomunal. Ela tá esquecendo que tem mais pessoas pra comer ali, né? Ela vai enchendo o prato dela, vai raspando as travessas lá. Enfim, na hora que ela vai colocar a comida na boca, ela começa a cuspir a comida. Ela vai beber, ela também rejeita. Então ali você já vê que ela tá com sintomas de uma posse, porque, né, não aceita alimento. A possessão demoníaca, a pessoa tem rejeição aos alimentos.
Bom, ali acontece uma série de fenômenos. Realmente ali ela se mostra possuída, ela começa a falar do desejo sexual que ela tem, os quadros começam a voar, a louça da casa começa a se quebrar, ela começa a falar com aquela voz, né, gutural, aquela coisa toda. Enfim, o demônio está de volta à casa dela. E ali você vê que ele já tomou conta dela. Porém, ela ainda tem uns momentos de lucidez, mas cada vez mais raros, porém cada vez piores. A governanta, tendo conhecimento do que está acontecendo com Hipólita, vai até um curandeiro. Esse curandeiro vai todo corajoso, porque até então, para ele está indo para algo conhecido, né? Nada que ele não desconheça. E quando ele chega lá, ele lidar com a menina que soltou a mão do pulso para tentar enforcar ele, fez ele comer vômito, enfim, ele saiu de lá desesperado, gritando, né? É o diabo, é o diabo, é o diabo, com certeza. Ele saiu de lá louco, ele nunca viu nada daquele tipo. No decorrer do filme, nada mais, nada menos, ela tem relação com o irmão dela. Eles chegam nisso, em 1974. É um negócio muito doido. E o que acontece? Por que o filme tem o nome, o título de O Anticristo? Porque o filho de um incesto ia ser considerado o Anticristo. Realmente, ela estava gerando esse bebê, ela estava gerando o Anticristo, mas esse filho teria que ser gerado de um incesto, que no caso seria com o pai, mas acabou sendo com o irmão. Então, assim, o negócio é pesado nisso daí, né? Eles não trouxeram qualquer coisa, não. E realmente, se você for analisar, é um dos filmes que passa perto ali de O Exorcista quanto a essas blasfêmias, esse tipo de coisa aí, né? O seu tio que é padre vai até a casa tentar fazer um exorcismo que não dá resultado, e ele leva o caso para a igreja. Porém, aí o que acontece? Do nada, inesperadamente, chega um tal de padre Mittner na mansão dizendo: eu vim porque eu sei que vocês precisam de mim. De onde veio esse homem, como ninguém sabe. Ele entra na casa, o exorcismo é carregado porque ela consegue fazer até chover dentro daquele quarto. Aparecem serpentes. Enfim, o negócio é um exorcismo pesado. Porém, a maquiagem é um desastre, né? Durante o exorcismo, a gente tem uma cena que ela se torna duas. A que está na cadeira de rodas e ao lado ela começa a aparecer em pé. Eu acredito que quem escreveu O Exorcista 2, o roteiro de O Exorcista 2, o Herege, deve ter visto essa cena e se inspirado nela para fazer aquilo que fizeram ali no Exorcista 2. Eu só sei que nesse momento que ela se tornou duas, a verdadeira passa a ser a que está em pé. E ela foge da casa, ela sai correndo pelas ruas. O pai e seu irmão vão atrás dela, o irmão dela se acidenta, feio, ela derruba ele de um escadarão lá, uma escadaria enorme, gigante, mas enfim, ele acaba bem. E um momento, sem querer, nessa correria, ela se esbarra numa cruz. O pai dela percebe que ela teve uma repulsão muito grande quando ela se esbarrou naquela cruz, né? Porque até então ela tá possuída. Então o pai dela, muito ligeiro, sacou, pegou ela e ficou ali, porque ela briga toda hora, ele tentando jogar ela pra cima daquela cruz. Hora ela batia o braço, hora ela batia a perna, hora ela batia os seios, enfim, ali ela conseguiu. Ele conseguiu, o pai dela, que libertou ela. No caso ali, realmente, foi o pai dela que fez o exorcismo, né? O pai dela viu aquela situação e não soltou ela enquanto o demônio não saiu. E nessa cena aparece o padre Martiner, né? E ele fala: o anticristo não vai nascer mais, né? Porque ali tudo se encerrou. O ruim desse filme, que eu vou te falar um ponto chato que eu achei nele, não é que ele teve um final ruim. Eu gostei desse final, acho que foi legal, interessante terem colocado o pai dela como o libertador ali, né, que fez o demônio ir embora da sua filha. Ficou legal pra caraca isso. Mas, gente, o filme acabou ali. A gente não tem mais nada. Nada, nada. Ele tirou o demônio do corpo dela. O irmão chega lá, né, apanhado lá da escadaria que rolou abaixo. E os três saem andando. Acabou o filme. Acabou o filme. Isso daí foi... Pô, eu falei, caraca, né? A gente tinha que ter um epílogo, alguma coisinha aí, né? Os efeitos especiais desse filme, vamos lá, é quanto a Chaves, né? Aquela coisa meio Chaves. Você vê que é tudo daquela época mesmo, né? Parece que você tá vendo até uma cena de Chaves. Acredito que por isso que o cara lá de O Exorcista, ele não optou por esses efeitos especiais, porque eu acho que ele destruiria o Exorcista se ele tivesse feito isso. É um filme de Alberto De Martino, produzido por Edmondo Amati. A atriz protagonista que é possuída, a gente tá falando de Carla Gravina.
É isso aí. Bom, aqui a gente tem um filme, né, derivado de O Exorcista, com certeza ele veio nessa onda, mas eu vou te falar, até mesmo aqui, né, eu sempre tive ele numa visão assim, ele pra mim é um dos melhores que se trata do tema depois de O Exorcista. Aí depois eu fui dar uma lida aqui na sinopse e realmente até eles estão falando sobre isso, porque até então eu não tinha lido, né? Muito interessante, muito legal, gostei, sabe? Muito bom mesmo. E eu não discordo, realmente, ele dessa safra aí, vamos se dizer, que a gente tem aí de O Exorcista, esses derivados, não há dúvidas, o Anticristo, ele é o melhor. É um filme italiano, pelo que eu vejo, ele é rodado ali em Roma, muito bom, muito legal. Porém, O Exorcista, apesar de ser um filme antigo, ele se mantém novo. Você vê que as imagens, tudo, você só percebe que O Exorcista realmente é um filme antigo devido os designs, né? Modelo de carro, as vestes, algumas coisas ainda dá para passar batido no milênio que a gente está vivendo em O Exorcista. Mas quando aparece carro, esse tipo de coisa entrega a idade do filme. Aqui em O Anticristo, não adianta. Ele grita o tempo inteiro: eu sou velho, eu sou velho, eu sou velho, eu sou muito velho, sabe? Imagem. Tem horas que você vê falhas mesmo. Falha mesmo. Eu acho que o rolo da fita deles lá tá ruim, sabe? Tem hora que dá umas falhas aqui no DVD, que não é o DVD, você vê que é uma falha de VHS, né? Mas enfim. O importante é que tá aqui, tá legal pra caramba isso que eles estão fazendo de trazer isso pra gente de volta. Eu não posso reclamar disso, tá ótimo. Ó, eu espero que ele traga mais e mais coisas aí. Eu tô pesquisando aí, tem uns filmes bons, hein? Bom, mas enfim, por enquanto é isso.